e os professores falam muito, é o Prexion, né? Que ele tem realmente, assim, uma capacidade de diminuição de ocorrência de artefatos, só que o FOV dele é pequeno. Então, ele não consegue a captura de imagens para planejamento de implantes em toda a mandíbula, por exemplo, para ortodontia, né? Então, esse é um aparelho mais direcionado para exames com maior nitidez, mas em áreas menores, né? Que necessitam uma varredura menor. E tem os aparelhos que são aqueles aparelhos chamados 3 em 1, que fazem panorâmica, teleradiografia e tomografia. Geralmente, esses FOVs desses aparelhos também são pequenos. Então, o FOV é o volume de digitalização. Quando eu faço uma digitalização de um grande volume, geralmente a nitidez é menor. Agora, o que é voxel, né? Olha aqui o FOV, ó, é o volume que eu estou digitalizando. Às vezes eu posso juntar dois volumes, né? Tem os softwares e faço uma captura, depois outra, jogo lá no software e junto. O que é voxel? Eu não sei, assim, a gente fala muito de pixel, né? O que é pixel? Pixel é a resolução espacial, é a capacidade de resolução. O que é uma resolução? É uma melhor nitidez, né? Quando eu tenho vários pixels, quanto mais pixels, eu vou ter melhor nitidez da minha imagem. Então, quando a gente vai comprar televisão, ainda se fala, não fala? Em pixels. É máquina de fotográfica, né? Tantos megapixels. O que quer dizer? Cada parte da imagem é um pixel. Quando eu tenho uma imagem que tem muitos pixels, eu tenho mais detalhe, porque cada pixel vai me dar uma informação de tom de cinza. Então, se eu pego um pixel pequenininho, por exemplo, se a gente pega a sala que a gente está, se essa sala é um quadrado e ela tivesse um pixel só e ela fosse branca, toda a sala seria branca. Mas então eu vou dividir essa sala em dois pixels, um vai ser preto, outro branco. Eu já tenho um grau de contraste, não tem? Mas então agora eu vou dividir essa sala em milhões de pixels e cada um vai ter um tom de cinza. Não vai ter muito mais detalhe, eu não vou conseguir formar um desenho, Dales? Isso, Por sim. isso que quanto mais pixels eu tenho em uma área, melhor a resolução, melhor a minha capacidade de diferenciação de estruturas. Só que o pixel é uma unidade plana. Ela só tem altura e largura. Mas como a minha tomografia é tridimensional, então eu junto vários pixels, né? Eu coloco um ao lado do outro e além de ter altura, largura, eu vou ter profundidade. Então, ao invés da menor unidade da minha imagem ser pixel, a menor unidade da minha imagem na tomografia é o voxel. Então, se eu vou pegar um dente e vou fazer uma captura com voxel de 0,2 milímetros, né? Cada quadradinho que vai formar a imagem do dente vai ter 0,2 milímetros. Mas se eu pego e coloco 0,125 milímetros, eu já dividi em 20 vezes. Então, vamos supor, talvez o meu dente ia ter 20 voxels. Agora ele vai ter 20 vezes mais, ele vai ter 200 voxels. Então, se eu pego uma imagem de 0,2, de voxel 0,2, eu fiz a captura com voxel 0,2 e jogo para voxel 0,125, pego o mesmo paciente e faço uma imagem com voxel 0,125, o detalhe vai ser maior, porque eu vou ter muito mais voxels por aquele mesmo objeto daquele tamanho, entendeu? E se eu tenho mais voxels, eu tenho mais capacidade de resolução. Isso que é a diferença de voxel e FOV. FOV é o volume da imagem, né, adquirida, e voxel é a resolução espacial dessa imagem. Cada voxel é a menor unidade que eu posso dividir essa imagem.
São as unidades que vão formar a imagem. E quanto menor, mais unidades eu terei, mais detalhe eu terei, mais resolução, mais nitidez da imagem. Ou melhor explicado. Entendi, professora. Oi? Ficou ótimo. Tá bom. Se tiver dúvida, gente, só falar. A gente vai... Eu quero que vocês terminem aqui craques em tomografia. Então, vamos voltar para a nossa aula, né? Voltando lá para o canal Nutrício, né? E para o paciente... O que foi, Dilson? Jesus? Tá muito difícil, muito ruim? Aí a gente vai para o outro lado do paciente agora. Professora, só uma pergunta. Eu creio que em relação a esses canais nutrícios, para a gente não confundir muito com fratura, quando a gente estiver olhando na tomografia, vai um pouquinho de experiência, né, em relação, tipo, a quantos casos a gente já acompanhou e tudo. Com certeza. Tem um dito em radiologia que é assim: quem não sabe o que procura, quando acha, não encontra. O que quer dizer isso? Quando eu não sei que aquela imagem exista, aquela estrutura, aquela lesão possa existir, quando eu vejo, eu não dou importância para ela. Às vezes o meu olhar não está treinado. Então, imagem radiográfica é isso aí, é a gente olhar, olhar, olhar e olhar. Quanto mais a gente olha, mais a gente aprende. E quanto mais informação a gente tem da existência de estruturas, mais a gente enxerga elas na tomografia. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, assim, que o canal da mandíbula pode se dividir. Ele pode ter um paciente só pode ter 2 canais da mandíbula. Às vezes ele se divide, volta e termina em um só forame, que é o mais comum de acontecer, né? Eu não sabia disso. Aí uns anos aí atrás, bem anos atrás aí, eu participei de um congresso e tinha um curso só falando disso. Depois disso eu enxerguei tantos canais duplos, mas que eu não enxergava antes nas panorâmicas, né? E agora com a tomografia eu enxergo mais ainda. Mas passa desapercebido, porque a gente não conhece a existência. Então é por isso que a gente precisa olhar imagens, né? Ter esse olho treinado, ter essa curiosidade. E quanto mais a gente olha, mais a gente aprende. Cláudia, Oi. ainda nesse caso aí, você falou que o paciente sentia uma dor constante. Esse canal nutrício era a causa? Não, não era. O que eu encontrei nesse paciente era uma dor difusa, sabe, Dales? Mas talvez o paciente venha com dor também e a dor dele não é de origem odontológica, né? O que eu vi de diferente nesse paciente? Aqui, ó, ele tinha exodontias recentes, né? Eu vou mostrar o outro lado, porque aqui já é a região do 23. Tinha essa osteoesclerose aqui, uma esclerose óssea idiopática, que a gente não... Tá vendo que o osso tá parecendo que tem só cortical, não tem osso esponjoso? Quando a gente olha na reconstrução panorâmica, parece um dente, ó. Não é. É uma esclerose mesmo óssea, né? Um aumento da corticalização. Uai, eu não pus a outra parte aqui. Uai, eu montei errado, gente, a aula. Mas aqui, ó, Dales, vocês vão ter que acreditar em mim, porque eu peguei os cortes, todos 2 do lado direito, na hora de montar. Aqui, no corte transversal, eu enxergava um resto radicular aqui, acompanhado de uma lesão, sabe? Então, isso sim explicaria a dor dele. E encontrei também, lá na região posterior da mandíbula, algumas erosões. Pode ser que eram de prótese, sabe? Então, isso tudo eu informei.
Mas o paciente muito idoso, acho que esse paciente tinha mais de 90 anos, ou quase 90, e a gente vê também ó, outras escleroses ósseas aqui, né? E às vezes tem nevralgias, né? Que são pacientes diabéticos, tem muita dor indefinida na face, né? Dor orofacial sem definição. A gente pede exames de imagem para descartar. Mas, realmente, né, Laís? A gente olha para uma pessoa dessa idade, mas quem é filho, irmão, não quer que morre, não, neto. Então, assim, a gente encontra a profissão radiologista um pouco é ruim por isso, porque a gente encontra, lauda, fala, mas nem sempre a gente tem aquele feedback de saber o que aconteceu com o paciente, né? Ontem mesmo, nossa, ontem não, quarta, a hora que eu terminei a aula de vocês, eu passei na clínica e minha paciente chegou lá no consultório para atender e aí chegou uma moça de 19 anos. As meninas, as minhas técnicas lá falaram que é uma menina muito bonita, com uma lesão enorme no ângulo da mandíbula aqui. Enorme mesmo. Ela começava desde o 16 e pegava metade do ramo. O 16, ó, 38. O 38 rechaçado aqui, jogado para o lado, e uma lesão bem, assim, destruiu bastante o osso aqui estava só cortical. E a gente lauda, né? Fala as hipóteses de diagnóstico, mas depois não fica sabendo o final do caso, o que aconteceu com a paciente, né? Só imagina. Então, desse paciente aqui, eu não descobri bem a dor. O que eu consegui descobrir que poderia ser, seria aquele resto radicular e essas pequenas erosões aqui, que podem ser por causa de prótese. Quer ver? Do outro lado também tem. Aqui, ó. Destruição por prótese, né? Total. Mas olha como nesse paciente aqui o canal da mandíbula é bonitinho, né? Aqui todo mundo consegue enxergar, né? Olha o forame mentual, porque não tem muita interferência de artefato, o paciente já tem corticalização, né? O canal bem corticalizado, mas tem uns pacientes que a gente dá vontade de chorar, porque tem que fazer medida e a gente não encontra esse canal e vai assim muito no olhômetro e muito nessa experiência que a Márcia falou, sabe? De acompanhar, olha num corte, olha no outro, vai acompanhando, sabe mais ou menos o trajeto, né? Porque olha aqui como o canal da mandíbula faz, ó, o mais anterior, ele é mais vestibularizado, né? E ele vem e passa para a face lingual do rebordo, em determinado local ele está lá na lingual, depois ele vai voltando de novo para o meio do rebordo alveolar, mas sempre mais próximo da lingual. Então, com essas informações que a gente tem, a gente vai meio que traçando um canal da mandíbula, né? Professora? Oi. Nesse caso aí, já que esse paciente ele tinha sofrido algumas extrações recentes, essa dor dele não pode ser devido a essas extrações também ou não? Márcia, já tinha muitos meses, eram recentes, mas eu imagino que tinha quase 6 meses já. Ah, tá. Então, assim, não seria o caso de uma má cicatrização e que esse alvéolo estaria Não dolorido, não, alveolite, né? né? Não, porque já tinha muitos meses. E o dentista relatava que não via nada clinicamente, sabe? Então, às vezes, quando tem alveolite, tem fístula, né? Tem alguma dificuldade de cicatrização? Não tinha. Tinha uma pequena lesão, até aqui a gente enxerga aquele resto, olha. Sim. Eu posso laudar um resto radicular aqui por essa imagem? Não, né? Mas aqui me ajuda a enxergar. É ilustrativo para o paciente, né? Sim. E também um pouco daquelas erosões aqui, ó. Então, eu conto para o paciente o que eu vi, mas eu não estabeleço um diagnóstico, né? Porque na maioria das vezes, radiografia é exame complementar, né? Lembra que a gente aprende isso lá no início da radiologia? Que exame
Exame de imagem, né, raio-x, tomografia, é exame complementar. O clínico é soberano, né? Sempre vai me nortear para alguma investigação, mas o clínico é soberano em relação a isso. Então, aqui também... aqui é um caso interessante. É um paciente que sofreu trauma. Eu não lembro o que foi, mas eu acho que foi acidente de carro. Aqui quer dizer que esses dentes estão fraturados? Não, quer dizer que a inclinação dos dentes não é muito legal e eu não consegui, na minha panorâmica, envolver a incisal desses dentes. Mas como eu tenho os meus cortes transversais e eu enxergo todas as incisais, olha, eu vejo que são dentes rígidos, né? Tem uma reabsorção radicular aqui, ó, no ápice, mas isso é provável modelamento ortodôntico. Mas olha aqui o que eu enxergo. Ficou bem embaixo aqui. Vocês conseguem enxergar? Olha como esse dente fraturou. Lá bem próximo da junção amelo-sementária. Uma fraturinha aqui, ó. Conseguiu enxergar? Sim. A gente fica imaginando como que fez para fraturar nesse lugar, né? Esse aqui é o dente 11. Vamos ver o 21? Aí o 21 já fraturou um pouco da tábua óssea, rompeu, né? Ele deu uma luxada, né? Sofreu uma luxação. Bem provável que rompeu tanto fibra muscular quanto o canal dele, o canal nutrício dele aqui, né? O feixe vasculo nervoso. E olha aqui de novo, ó, o canal nutrício. E é bem o feixe vasculo nervoso desse dentinho. Olha como é bonitinho. Eu até setei ele aqui, ó. E rompeu a cortical vestibular. Conseguiu enxergar? Olha como ele vem bonitinho aqui, ó. Bem paralelo ao canal nasopalatino, né? E aqui a gente vê ele muito bonitinho, ó. Muito direitinho. Às vezes, na radiografia periapical, a gente consegue enxergar também, né? Canal nutrício. Já viram? Só nas imagens selecionadas para aula mesmo. Para isso, né? E aqui é uma paciente que tinha um canino. Além de incluso, ele estava em posição ectópica, né? Ele estava entre o central e o lateral. A gente pede essas imagens para definir, né, se ele está por vestibular ou lingual em relação aos outros elementos, e também pede para investigar se tem reabsorção radicular nos outros elementos. Eu tenho um caso, de muitos anos atrás, eu não consegui achar esse caso. Era até uma paciente minha, lá do consultório, ela tinha o dente, como é que era? O dente 16, normal, né, na arcada, belezinha, e ela tinha um dente extranumerário, um premolar extranumerário, só que ele erupcionou na trifurcação do 16, tinha as 3 raízes, assim, a palatina e as 2 vestibulares, e o premolar veio assim, ó, bem bonitinho, entre as 3 raízes. Aí ela foi passar por tratamento ortodôntico, né, e tinha que extrair esse dente, esse extranumerário, e o ortodontista, junto com o cirurgião que ia fazer a extração, pediu uma tomografia. Qual que era a ideia inicial? Uma tomografia para extrair o extranumerário, né? Só que o que a gente descobriu na tomografia? Uma reabsorção radicular na raiz palatina do 16 que estava condenando ele. Então, o que foi a opção? Ao invés de tirar o extranumerário, tirou o 16 que já estava perdido e tracionou o extranumerário. E alinhou. Agora, imagina, faz a cirurgia só com a radiografia, às vezes até só periapical, né?
remove esse extranumerário. Aí, passa 3, 4 meses, começa uma pulpite no dente 16, que era rígido, aliás. E aí ninguém descobria o que era. Talvez poderia enxergar essa reabsorção numa radiografia, né? Mas talvez podia submeter a paciente a um tratamento endodôntico, nem enxergar isso, essa paciente ia sofrer, depois ia perder o 16, tinha um dente a mais e ia terminar com implante. Por isso que tomografia é mais seguro, né? A gente precisa, sim, não... sempre que puder usar, né? Nunca abrir mão desse exame, que ele é muito interessante mesmo e ajuda demais a gente. E aí a gente começa a investigar se tem reabsorção nos dentes próximos ao dente 13, né? No dente... 13, gente, desculpa, 23. Nos dentes 21 e 22. Ele deveria estar aqui, ó, que até o 63 está aqui, mas ele resolveu erupcionar entre os dois dentes. E aí, para enxergar presença ou ausência de reabsorção, o melhor lugar é o corte axial. Como o dente está bem mais superior aos outros, né? Eu começo a enxergar lá no ápice dele. Aqui também, no corte axial, eu vou dar uma avaliada no ligamento periodontal para pesquisar a anquilose. Não enxergo anquilose, olha. Aqui é o ápice radicular, né? Do canino. Bem próximo do seio maxilar, ó. E aí eu começo com os cortes mais inferiores, né? Terço médio da raiz. Perto da junção amelo-sementária do dente aqui, ó. Perto do ápice do dente 12, né? E do 21. Aqui, mais no terço médio da raiz do 21 e mais no terço médio da raiz do 22 e já na incisal do 13, do 23. E aí aqui, ó, eu enxerguei uma possibilidade de reabsorção. Eu até coloquei a seta aqui. De reabsorção tanto no dente 12 quanto tanto no 22 quanto no 21, né? Pequena reabsorção, mas pode ter sim reabsorção. E aqui, como se fossem várias periapicais fatiando o paciente, né? Essas periapicais aqui são de fatias do paciente com 1 milímetro. E aqui é um corte transversal, que é a referência desses cortes aqui. Aqui, ao invés de traçar aquela panorâmica assim e fazer esses cortes transversais, né? Como eu mostrei para vocês lá no começo, aqui eu traço assim, ó. Perpendicular ao rebordo alveolar. Então, vai fatiar o paciente nesse sentido aqui. Que são esses cortes que eu vejo, né? Bem parecidos com periapicais, né? Que é um dente do lado do outro. E esse corte aqui é a referência para cá. Então, aqui, ó, o corte 11, ele tá passando aqui, ó. Eu sei que é essa fatia nesse local aqui, né? Mais por vestibular. E o corte 0, né? Que é esse, mais para palatina. Ó, ele pega só parte dos ápices das raízes do... Aqui, não, acho que não é o 0, não, né? Tá tão difícil de enxergar. Aqui é o 7, que é esse, né? Então, tudo tem referência, né? A gente olha e tem uma referência para entender melhor as imagens. Aqui é uma reconstrução desse paciente, né? Aqui é o lado direito, uma reconstrução mais frontal e uma reconstrução do lado esquerdo. A gente já vê, olha, o dente aqui bem entre o central e o lateral. E essas reconstruções aqui são chamadas reconstruções com supressão óssea. O que é? A gente tira, né? Aplica um protocolo para remover o osso. E aí a gente olha aqui uma vista vestibular, né? A gente vê que o dente está por vestibular, por fora dos outros, né? Bem óbvio que está aqui, mas aqui. Olha aí, ó, uma vista mais lateral, né? A gente enxerga um pouco desse relacionamento dos dentes e uma vista mais por palatina, que a gente vê, olha, que os ápices radiculares dos dentes estão
preservados, né? Isso é ilustrativo, né? São imagens, eu não gosto tanto, assim, não acho que é uma coisa boa para laudar, mas os dentistas gostam para mostrar para o paciente, né? E aqui, ó, a gente vê esses restos, desculpa, esses restos de osso aqui, que é porque quando a gente vai aplicando os protocolos de supressão óssea, né, para remover o osso, se eu aplico um protocolo muito forte para remover todo o osso, eu começo a remover parte da raiz também, dos dentes. E aí, porque a densidade da raiz é bem parecida com a densidade do osso, né? Aí eu não consigo remover tudo, mas tem protocolos, assim, especialmente nos tomógrafos médicos, né, nos Fambim, que a gente vê, assim, lisa a raiz, é a coisa mais linda, né? Depois, se vocês quiserem procurar na internet, são bem bonitos. Aqui é uma outra paciente, né? É um caso de canino também, 2 caninos impactados, os caninos inferiores, e eles teimaram, ó, vieram os 2, entre os centrais e os laterais. E aí a gente precisa pesquisar o quê? Reabsorção dos dentes próximos, né? E anquilose. Por que que eu preciso pesquisar essas duas coisas? Primeiro, reabsorção. Se o dente tiver reabsorção radicular, ele está perdido, né? Dependendo do grau de reabsorção. Aí a solução é extrair. Ao invés de extrair o dente que está impactado, eu extraio o que está reabsorvido, né? Mas e se tiver anquilose, né? Talvez eu não quero extrair o dente que está impactado, eu quero tracionar. Então, vocês sabem o que é tracionamento, né? Ortodôntico. Eu colo os brackets em todos os dentes, faço uma cirurgia aqui, exponho esse dente e puxo, né? Abro espaço aqui na arcada, né? De diversas formas lá que eles conseguem e consigo tracionar esse dente. Só que tem uma coisa que dificulta e impede, né? Muitas vezes, o tracionamento, que se chama anquilose. O que é anquilose? Né? É uma perda de estrutura articular. A gente sabe que o nosso ligamento periodontal é uma articulação, né? Do dente com o osso. Então, quando se dá uma anquilose, né? Tem uma perda, né? Uma calcificação desse ligamento periodontal. Então, não se consegue tracionar esse dente, ele não movimenta mais. Por que é o tracionamento ortodôntico? Os osteoclastos destroem, vêm destruindo o osso na mesial do dente, e os osteoblastos vêm formando o osso na distal, e aquele ligamento periodontal vai acompanhando. Se não tem estrutura viva, se está colado no osso, não dá para movimentar, né? Não tem condição de movimentar aqui. E aí esse dente vai ficar grudado lá no osso e não vai passar meses, né? Então, às vezes, é muito conveniente, né? Antes de começar um tracionamento, e hoje em dia é muito comum, antes de iniciar o tracionamento ortodôntico, fazer uma tomografia e avaliar se esse dente não apresenta anquilose. Então, a gente olhou um lado, né? O lado direito da paciente. Olhou o lado esquerdo, né? A gente consegue enxergar o ligamento periodontal, apesar desses cortes não serem os mais indicados. E aí, é assim, ó. Eu faço uma varredura no dente inteiro, mas não dá para mandar cada corte, porque cada corte, quando a gente faz aqui, a gente faz um protocolo de 0,125, né? O voxel lá. Então, quer dizer que cada fatiazinha minha, nos cortes MPR, vai ter 0,125. É como se fosse 1 milímetro dividido por 10. E aí, eu não consigo mandar todos os cortes para o dentista. Por isso que eu faço essas reconstruções. Aí a gente acaba mandando quando a gente encontra alguma coisa interessante, né? Mas eu já varri tudo lá, olhei tudo, falo, não tem anquilose. Eu atesto isso no meu laudo. E aí eu mostro, ó. Olho em volta do dente inteiro, coloco ele no longo eixo, né? Vê que aqui ele tá bem mais esticadinho, olha. Não vejo sinais de anquilose. Eu consigo enxergar o ligamento periodontal em toda a volta do dente. Então, eu atesto, não, esse dente não tem anquilose.
olho, percorro todos os dentes ao lado dele, né? Em todos os cortes e procuro reabsorções. Olha, os dentes estão inteiros, né? Principalmente perto, apesar de um contato bem íntimo, eles se encontram inteiros. Não tem reabsorção. Então, é um prognóstico muito bom. E aí eu faço, ó, uma reconstrução normal, né, dentro dos parâmetros, e uma reconstrução com supressão óssea. Olha um monte de dente. Mas tá vendo? Quando eu faço muita supressão óssea, essas raízes ainda estão em processo de risogênese, né? Então elas acabam sumindo, né, junto com o osso. Começa a sumir a estrutura radicular. Por isso que tem um limite essa supressão óssea. Tá muito chata a aula? Tá... Todo mundo tá conseguindo entender? Ótimo, professor. Oi? Tá ótima, professora, muito boa. Olha aqui tem uma imagem interessante. Essa tomografia foi feita para planejamento de extração desse dente aqui, ó, um terceiro molar bastante impactado, e desse aqui. Mas o que eu encontrei aqui, ó, duas imagens em forma de pólipo, né, de cogumelo, na maxila do paciente. Alguém sabe me dizer o que é isso? No seio maxilar, aliás, não só na maxila. Isso aí se chama... Eu não tenho ideia, não. Oi? Eu não tenho nem ideia. Nem ideia. Isso se chama pseudocisto antral, que é o novo nome que eles inventaram para ele. Mas antes ele chamava cisto mucoso de retenção. Mas ele, como não é um cisto, na verdade, ele é um pseudocisto, né? Então, o nome verdadeiro dele é pseudocisto antral. Olha como ele é bonitinho aqui. Isso é um espessamento mucoso da mucosa do seio, né? Simplesmente a mucosa prolifera, não é considerado uma patologia, não é um cisto, e não tem muita explicação por que ela prolifera, e também eu não preciso fazer nada. Às vezes eu tenho um espessamento mucoso que não é pseudocisto, aí é associado a alguma lesão e a gente enxerga muito, né? Acho que aqui tem pacientes assim, que tem lesão apical e aí tem um espessamento mucoso, né, na mucosa do seio, por causa daquela lesão, né? Aquele processo inflamatório acaba inflamando a raiz. Mas olha para esses dentes, ó, tem nada, né? Super rígidos. Então, isso aqui é como se fosse uma alteração anatômica mesmo, não tem muito problema, não. Professora, a aula vai acabar de novo, hein? Ó, vai acabar de novo. Então, vamos terminar e começar de novo, que será a última, tá bom? Vou terminar aqui antes que a gente caia de repente.